Pessoal, vamos resolver então agora o exercício 69 do capítulo 7, sexta edição, Steven Zundel, Chemical Principles. Ok? Vamos lá. Bom, o exercício nos diz: codeína ou a codeína é um derivado da morfina que é usado como analgésico, narcótico ou antitussígeno, né? Enfim, combate a tosse. Ah, era comumente utilizada, né, enfim, xaropes aí contra a tosse, mas agora está disponível apenas mediante prescrição, né, prescrição médica, né, por causa aí das suas propriedades, enfim, que causam vícios, né, tá certo? Enfim, há a possibilidade da pessoa ficar viciada, né, em codeína. Por isso, então, só pode agora ser administrada mediante prescrição médica. Mas vamos lá. A fórmula da codeína é C18H21NO3 e o pKb é 6,05. Calcule o pH de uma solução, 10 ml de uma solução, enfim, contendo 5 miligramas de codeína, tá certo? Então nós vamos começar calculando a concentração molar da solução de codeína, né? Concentração molar ou concentração em quantidade de matéria, número de mol dissoluto dividido pelo volume da solução em litros. Número de mols é a massa dividido pela massa molar, né? A massa é 5 miligramas, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3 grama, né? Massa molar da codeína, 299 gramas por mol. O resultado aí dessa divisão dividido pelo volume da solução em litros, 10 ml, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3 litro. Resultado, 1,672 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração da solução de codeína, tá certo? pKb é o log, é menos o log de Kb, o log do inverso de Kb, né? Então, Kb é 10 elevado a menos pKb. Nesse caso, Kb é igual a 10 elevado a menos 6,05, que é 8,91 vezes 10 a menos 7. Né? Bom, codeína é uma base, né, fraca, no caso uma base de Bronsted. Né? A Kb, então, vai ser a concentração de OH- vezes a concentração do ácido conjugado, né, que seria a base protonada. Né? A base protonada, né, a espécie protonada, vai ser o ácido conjugado da base, dividido pela concentração da base. Sendo que, como Kb é uma constante de equilíbrio, todas as concentrações que estão aí na expressão devem ser as concentrações no estado de equilíbrio ou as concentrações uma vez atingido o equilíbrio. Então, Kb, que nós já calculamos que é 8,91 vezes 10 a menos 7, é igual a concentração de OH-, né? E a concentração do ácido conjugado da base, no caso, o ácido conjugado da codeína, essas concentrações necessariamente são iguais, né? Nesse caso. Então vai ser x, que é uma incógnita, vezes x é x2. E a concentração da base é a concentração inicial, 1,672 vezes 10 a menos 3, menos x, né? Que foi aí o número de mols que protonou. Tá certo? Enfim, no caso a expressão é essa porque a codeína aí, enfim, é passível de ser protonada, né, por um único próton. Tá certo? Enfim. E como é que eu sei isso então? Não sei, só sei que é assim. Bom, nós temos aí a fórmula estrutural da codeína, né? Podemos ver que ela só possui um átomo de nitrogênio, mas enfim, não era preciso, coloquei para ilustrar, né? Mas não era preciso ter acesso à fórmula estrutural da codeína, a fórmula molecular, que é apresentada no enunciado do problema, né? C18H21NO3, já deixa claro que codeína possui apenas um nitrogênio. O nitrogênio tem par de elétrons livres, de forma tal que se comporta como uma base de Lewis, capaz de ser protonada, né? Tá certo? Aliás, perdão, capaz de doar, né? Par de elétron, por isso base de Lewis, né? Por isso codeína é uma base. Mas, enfim, recebe próton, é capaz de ser protonada, é uma espécie aceptora de próton, então é uma base de Bronsted, tá certo? E para ilustrar, nós colocamos aí a reação da protonação, né? Da dimetilamina, tá certo? Que é a molécula menor, fica mais fácil de enxergar, né? Um par de elétrons, a vizinhança aí do nitrogênio enfim, piramidal. O nitrogênio tem um par de elétrons para doar e, né, por isso a espécie nitrogenada se comporta como uma base de Lewis, tem par de elétron para doar. Né? Então, codeína é uma base de Lewis, né? Sem dúvida, tem par de elétron para doar, par de elétron nitrogênio no caso.
E então esse nitrogênio recebe um próton, né? Então a codeína é aceptora de próton, portanto é uma base de Bronsted, né? Então, quer apliquemos a definição de ácido e base de Lewis ou a de Bronsted-Lowry, concluiremos que codeína é uma base. Mas enfim, tem um nitrogênio com par de elétrons livres, né, que pode ser protonado. De onde vem esse próton numa solução aquosa? De uma molécula de água. Então, para cada próton que doar, que protonar, né, melhor dizendo, um nitrogênio, você vai ter um OH- livre em solução. Por isso, então, o meio torna-se básico, né? Perfeito? Enfim, essa é a explicação. Bom, finalizando então os cálculos, né? Já havíamos calculado KB como sendo 8,91 vezes 10 a menos 7, né? Já explicamos, já sabemos por que a concentração de OH- e a concentração do ácido conjugado da codeína são iguais, né? Então, concentração de OH- é X, do ácido conjugado também é X, X vezes X, X2, né? E a concentração no equilíbrio vai ser a concentração inicial, que já havíamos calculado como sendo 1,672 vezes 10 a menos 3, né? Menos X, que é justamente o número de mols que ionizou. Mas detalhe, né? A constante de ionização, né, é da ordem de 10 a menos 7, significa dizer que com certeza, né, esse X é muito pequeno, né? Então, se ele é muito pequeno e se é uma subtração aí no denominador, né, enfim, se nós podemos com certeza fazer a aproximação de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Se nós procedermos dessa forma, 1,672 vezes 10 a menos 3, que multiplica 891 vezes 10 a menos 7, é igual a x2. X é a raiz quadrada desse produto. X é igual a 3,86 vezes 10 a menos 5. Esse x é a concentração de OH-, né? POH é menos o log da concentração de OH-, POH é igual a 4,41, então o pH é 9,59, né? Visto que pH mais POH é igual a 14. Né? Então, essa é a resposta. Mas, enfim, se a pessoa ficar em dúvida, não há qualquer problema, basta fazer o cálculo exato, né? Então, a concentração no equilíbrio vai ser a concentração inicial menos x, né? Enfim, multiplicando, você chega na equação de segundo grau, que é essa que aparece aí. Resolvendo a equação de segundo grau, você chega a duas raízes, né? A raiz negativa não tem sentido físico, visto que x é uma concentração, nesse caso, e não existe concentração negativa. Substituindo, enfim, utilizando o valor positivo, nós chegamos a um pOH de 4,418, né? 42, né? Arredondando, e a um pH de 9,582, enfim, 9,58. Quer dizer, virtualmente não há qualquer alteração, né? Se nós calcularmos o valor exato. Em caso de dúvida, calcule sempre o valor exato, não há problema. Né? Mas nesse caso, como o KB, perdão, era da ordem de 10 a menos 7, né? E a concentração inicial da ordem de 10 a menos 3, né? Enfim, uma diferença de 10 a quarta, aproximadamente. Então, era perfeitamente possível, né? Enfim, antever-se que o valor de x seria muito pequeno e numa subtração, né? Evidentemente vai contribuir muito pouco, né? Para alterar o valor do denominador. Então, a aproximação que nós fizemos era perfeitamente válida, conforme, né, o resultado do cálculo exato demonstrou. Né? Mas, enfim, em caso de dúvida, faça sempre o cálculo exato, não há qualquer problema, tá certo? Mas, enfim, 9,59 o pH, ou 9,58, como seja, né? Enfim, essa é a resposta então, ok? Muito obrigado então e até o próximo exercício.